Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Irmão Chamberlain e hoje eu quero conversar um pouco sobre Alma 30. Tem tantas coisas que pode aprender com este capítulo, poderíamos passar um ano somente falando deste capítulo, as doutrinas e princípios aí, né? Mas hoje eu quero focar na pregação de Corior é a doutrina de Satanás e como podemos enfrentá-la igual a Alma o fez, né? Então, fala aqui em capítulo 30, pode acompanhar com suas escrituras pessoais se você quer, né? Mas aqui fala em versículo 6, aconteceu, porém, que no final do 17º ano apareceu um homem na terra de Zeraenla e ele era um anticristo. Então, o que significa anticristo, né? Fala aqui, pois começou a pregar ao povo contra as profecias que haviam sido proferidas pelos profetas relativas à vinda de Cristo. Então, chegou este cara pregando contra Cristo, né? Contra as escrituras, contra as profecias, né? Então, por isso ele foi chamado como um anticristo. Então, vamos pular ao versículo 12. Aqui, ele começa a pregar e podemos aprender muito com o discurso dele, né? Fala aqui, esse anticristo, cujo nome era Corior, começou a pregar ao povo que nenhum Cristo haveria. Então, o primeiro princípio do evangelho do diabo, né? Do anticristo, é que não há Cristo. Então, é muito interessante o que acontece depois disso, porque é tipo um domínio, um efeito de domínio, né? Porque não há Cristo, olha o que acontece. Aqui, versículo 13. Ó vós que estáis presos a uma louca e vã esperança. Então, porque não há Cristo, também não há esperança, tá? Que mais? É muito triste o que acontece, né? Eis que aqui em 14, eis que essas coisas a que chamais profecias, que dizeis haverem sido transmitidas por santos profetas, eis que não passam de tradições tolas de vossos pais. Não há Cristo, não há esperança, também não há profecia. Não há profecia e também não há sabedoria do passado. O Corior está dizendo, ninguém pode saber de um Cristo, ninguém pode profetizar disso, e também ninguém pode saber de coisas futuras. Então, todos os profetas no passado, Moisés, Enoque, Abraão, todos eram tolas, né? Ele está destruindo as escrituras, destruindo os profetas, né? O que eles falavam. Fala aqui, em 15 agora. Como podeis ter certeza delas? Eis que não podeis saber de coisas que não vedes. Não podeis, portanto, saber que haverá um Cristo. Não podemos saber de coisas que não vedes, né? Não há fé. Não, se não há Cristo, segue logo que não podemos ter fé em nada, né? Aqui, que 16 agora. Olhais adiante e dizeis que vedes a remissão de vossos pecados. Mas eis que isso é feito de uma mente desvairada. E esse transtorno de vossa mente é resultado das tradições de vossos pais, né? Não há remissão do pecado. Ou seja, não há
perdão. Não há perdão, né? Não podemos receber uma remissão de nossos pecados. Então, se isso acontece, o que segue? Daqui, 16. E disse-lhes muitas coisas, outras coisas semelhantes, afirmando-lhes que não poderia haver expiação. Não há expiação. Não podemos ser perdoados, né? Não tem uma expiação. E o que segue depois, aqui, no fim da 17. E nada que o homem fizesse seria crime. Não há crime. Então, o que acontece depois disso? No fim de 18, dizendo-lhes que quando o homem morreria, tudo se acabava. Não há vida após morte, né? Então, tudo isso acontece porque ele pregava que não há Cristo. Se não há Cristo, não podemos ter esperança, os profetas são tolos, não podemos confiar em nada que eles dizem, não há perdão, não há uma expiação. Então a gente pode fazer qualquer coisa que queremos, o homem natural deve controlar todas as nossas ações, né? Isso é muito triste. Muitas pessoas acreditavam nisso. E muitas pessoas começavam a fazer grande iniquidade, muitas coisas más, né? Que é muito triste. É muito interessante, né? Essa doutrina do anticristo, né? Mas Corior não é o único anticristo no livro de Mormon. Na verdade, tem mais dois, né? Tem Corior. É o ponto, a doutrina dele, né? E que não há... Então, isso é Corior. Não há Cristo. Não há salvação, tá? Mas também tem Neor, né? Ele pregava que não há Cristo, mas Deus salvará todos, né? Não precisamos de Cristo porque Deus vai salvar todo mundo. Não precisamos guardar os mandamentos, não precisamos seguir o Evangelho, né? Não há Cristo, mas todos serão salvos. Isso é o que Neor pregou em Alma capítulo 1. Isso aqui é Alma 30. E o outro era aqui em Jacó capítulo 7, no fim do livro de Jacó. Aqui fala, eu quero ver se eu escrevo o nome dele certo, né? Sereno, aqui, Sereno. Em Jacó 7. Ele pregou que não há Cristo e a lei de Moisés nos salvará. Lei de Moisés salva. Então, olha aqui. Tem 3 anticristos pregando coisas totalmente diferentes, né? Corior falou que ninguém vai viver depois da morte, né? Então não há salvação, faz o que quer. Neor pregou que Deus salvará todo mundo, então podemos fazer o que queremos, né? Seren pregou que não há um Cristo e precisamos guardar a lei de Moisés, que se guardamos aquela lei, vamos ser salvos, e que ninguém pode predicar, né? Ninguém pode predicar o futuro. Então, tem uma lição muito poderosa aqui. Satanás vai usar várias doutrinas para
ajudar-nos a ficar perdidos, né? Para nos forçar a ser perdidos. Ele fala que não há salvação. Ou talvez Deus salvará todo mundo, ou talvez a lei de Moisés vai nos salvar, né? Ele faz tudo, ele nos dá várias doutrinas para esconder o caminho verdadeiro. A única maneira que vamos ser salvos, que é por meio do Salvador Jesus Cristo, né? Então, muitas pessoas aqui em Alma 30, eles acreditam, né? Eles começam a seguir e é muito triste isso, mas também tem muitas pessoas que não acreditavam. Eles levavam Corior antes Alma. É isso onde podemos aprender como responder, né? Quando ouvimos a doutrina do diabo ou a doutrina do anticristo, né? Então, aqui, Alma começa a falar, versículo 39, isso é ouro, eu amo Alma. É algo muito interessante sobre Alma. Alma pregava a mesma coisa quando ele é jovem, né? Ele pregava que não haverá um Cristo, que as tradições dos pais eram tolas, né? Mas ele tinha uma grande mudança de coração. Ele se transformou, né? Ele tornou um dos melhores missionários em toda a história. E podemos aprender tanto dele. É incrível que Cristo pode nos ajudar. Aquilo é o Evangelho de Jesus Cristo. Que todos nós podemos mudar. Podemos ser melhor do que somos ou que fomos, né? Qualquer um de nós pode tornar uma pessoa incrível. Então, Alma, ele fala: negarás outra vez que exista um Deus e negarás também o Cristo? Pois eis que te digo que sei que existe um Deus e também que o Cristo virá. E agora, que provas tens de que Deus não existe? Ou de que o Cristo não virá? Afirmo-te que nenhuma tens, a não ser a tua própria palavra. É interessante porque, na verdade, o argumento dele, né, não faz sentido. Ele fala que ninguém pode saber o futuro, né? Então, não haverá um Cristo. Mas, na verdade, se ninguém pode saber o futuro, como ele pode saber que não haverá um Cristo? Não faz sentido. Isso é o que a Alma está dizendo. Tipo, seu argumento não tem lógica, né? Que provas tens que Deus não existe? É aqui a Alma começa a provar como a gente pode saber que Deus existe. E como a gente pode saber que há um Cristo. Eis, porém, que tenho todas as coisas como testemunho de que essas coisas são verdadeiras. E tu também tens todas as coisas como testemunho de que são verdadeiras. E aqui, no fim de 44, quando tens o testemunho de todos estes irmãos, assim como os dos santos profetas, as escrituras estão diante de ti, sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo o que existe sobre a sua face. Sim, e seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular, testemunham que existe um Criador Supremo. E contudo andas desviando o coração deste povo, testificando-lhe que Deus não existe, e queres ainda negar todos estes testemunhos? Então, Alma, ele deu prova, né? Ele deu várias provas que Deus existe. Ele fala que este mundo, né? O mundo testifica que há um Criador, né?
o movimento perfeito dos planetas, do Sol, da Lua, da Terra, tudo é tão perfeito para a gente, porque para providenciar, né, um lugar onde a gente pode morar, é tão perfeito que tem que ter um Deus. Além disso, temos os testemunhos dos profetas. As escrituras aqui temos histórias de Moisés, de Pedro, de todos os profetas, né? Todos realmente vieram e foram com Deus. Eles falavam cara a cara, como Moisés falou, né? Todos eles testificam que há um Deus. Temos as escrituras. E mais de tudo, temos o Consolador, o Testificador, o Espírito Santo, que o Deus mandou para que a gente pudesse saber dentro de nossos corações que Deus existe. Temos tantas coisas que provam que Deus existe. E que prova que curiosos ou outros anticristos têm que não há Deus? Eles têm nada. Não pode provar que não há um Deus. Mas pode provar que há um Deus. Com vários testemunhos de pessoas que realmente viram dele, né? Eu nunca vi Deus, mas eu senti o Espírito testificando que ele vive. E assim eu sei, pelo poder do Espírito Santo, que Deus existe, que Cristo realmente foi o Salvador e ainda é e será nosso Salvador.